Vou puxar aqui para baixo. Boa tarde, queridos e queridas alunas, tudo bem? Bom estar com vocês, ainda que nesse momento impossibilitado de ser presencialmente, por um motivo extremamente justo e sério. A pandemia não está brincadeira, então se cuide, né? Evite aglomerações, usem máscara, lave as mãos, higienizem as mãos com frequência. E tomem cuidado que a coisa não tá fácil não, tá bom? Então a gente vai começar hoje, né, com nossa primeira, assim, aula mesmo que eu tô gravando para vocês aqui. A gente vai usar os nossos cadernos de aprendizagem, né? E esses cadernos de aprendizagem eu vou disponibilizar para vocês no Classroom, tá bom? Então vocês vão poder ver lá no Classroom lá esses cadernos e vão ter todo acesso a um material que é necessário para o desenvolvimento de nossas aulas remotas. Então, a gente começa com potenciação, né? Então aqui a gente tem uma situação. Cleison é um estudante muito aplicado e sempre fez suas tarefas de casa. Ele gosta bastante das tarefas relacionadas às operações de matemáticas, desculpem. E seu professor de matemática, sabendo disso, chamou-o para resolver no quadro da sala as seguintes operações. Então o professor botou duas contas. Botou 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 e colocou 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. E aí, qual será que foram os resultados? Letra A, 40 e 14. Letra B, 129. Ou letra C, 10.120. Na verdade, se a gente pensar, o que acontece? A gente pode pensar assim, ó. Que Cleison podia fazer 10 vezes 10, que dá 100, tá bom? O 100 vezes o terceiro 10, 100 vezes 10 dá 1.000, e o 1.000 vezes 10 dá 10.000. Então, 1 tem que ser 10.000. Ele poderia fazer assim, 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 4, 24, 24 vezes 5, 120. Então, as respostas seriam 10.000 e 120. A resposta certa seria 10.120, que seria a letra C. A gente poderia ter mais exemplos. Então, trazendo para vocês 7 vezes 7 vezes 7, a gente poderia escrever como 7 elevado à terceira potência. Ou 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que seria 5 elevado à quarta potência. Ou ainda 12 vezes 12 vezes 12 vezes 12 vezes 12, que daria 12 elevado à quinta potência. E 0 vezes 0, que é igual a 0 ao quadrado. E 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que é igual a 1 sexta. Então o que a gente observa é que o expoente, o número que está aqui em cima na potência, ele diz quantas vezes a gente repete a base, tá bom? Então essa multiplicação de fatores iguais é uma operação que a gente dá o nome de potenciação, né? E o resultado dessa operação a gente chama de potência. Então, por exemplo, 5 vezes 5 é 5 elevado à segunda potência, que dá 25. Então, o número que está embaixo a gente chama de base, e o número que está em cima a gente chama de expoente, tá bom? E o resultado é a potência de 5. Quem quiser, procura no dicionário. Qual é o significado da palavra potência? Outra coisa interessante também é que toda potência com base diferente de zero e expoente zero é igual a 1. Então isso é uma coisa que a gente já viu lá nas nossas aulas. O professor, por sinal, né, do sexto ano, o professor do sétimo ano, ele com certeza falou isso aqui, né?
Qualquer número elevado a zero dá igual a 1 tirando o zero. Então, 2 elevado a zero dá 1, 3 elevado a zero dá 1, 4 elevado a zero dá 1, 8 elevado a zero dá 1, e assim sucessivamente. E toda potência também de expoente igual a 1 é igual à própria base. Ops, deu uma travada aqui nesse negócio. Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, por exemplo, 2 elevado a 1 é igual a 2, é igual a ele próprio. 5 elevado a 1 é igual a 5. 14 elevado a primeira é igual a 14. Né? E 0 elevado a 1 é igual a 0. A gente tem também potências que podem ser representadas por uma figura. Isso é muito interessante, que isso acaba nos dando o nome e a forma que a gente escreve e que a gente fala algumas potências. Por exemplo, 3 elevado à segunda potência é 3 vezes 3, que é igual a 9. Mas se a gente disponibilizar 9 quadradinhos, olha como eles ficam. Ó. Vira um quadrado de lados que tem 3 quadrados cada lado. Então, a gente pode falar também que isso aqui é 3 elevado ao quadrado, tá bom? E esse aqui, ó, outra coisa, ó, presta atenção, o que acontece? Tem 5 elevado à terceira potência, que é 5 vezes 5 vezes 5, que 5 vezes 5 dá 25, né? E 25 vezes 5 dá 125. Então, ó, a gente pode fazer um grande cubo com 125 cubinhos, em que cada andar desse daqui, ó, vai ter 5 cubinhos, tá bom? Então, a gente pode associar, né, essas potências que estão elevadas à segunda potência com quadrados, e pode associar as potências que têm expoente igual a 3 a grandes cubos. Então, a gente pode ler da seguinte forma. Deixa eu trazer para cá a minha imagem. Que 3 elevado à segunda potência, a gente pode dizer que é 3 elevado ao quadrado, ou quadrado de 3, né? Às vezes a gente fala assim. E aqui também tem 5 elevado à terceira potência, a gente pode dizer que é 5 elevado ao cubo, ou cubo de 5, tá bom? E a gente também usa a potência muito, mas muito mesmo assim, e a gente fala, a gente nem sabe o que é que está falando. A gente está falando de matemática, mas não sabe que está falando de matemática. A gente fala muito na informática, né? Em tratar velocidade de processador, capacidade de memória RAM, capacidade de cartão de memória. E a gente usa um pouco de matemática. Deixa eu mostrar para vocês isso. Ó. Por exemplo, aqui a gente tem um número aqui, que é 1 bilhão. 1 bilhão é como se fosse 10 elevado à nona potência. São 9 fatores igual a 10. Aqui a gente tem 100 milhões, é a mesma coisa de 10 elevado à oitava. Aqui a gente tem 10 milhões, é 10 elevado à sétima. Aqui 1 milhão, 10 à sexta, 100 mil, 10 à quinta e 10 mil, 10 à quarta. Isso vai ser necessário para a gente entender o raciocínio da informática. Ó. O que a gente pode observar? Que o número de zeros do número, ele determina qual é o valor desse expoente aqui nas potências de 10. Ó. Então, se aqui tem 9 zeros, o expoente da potência de 10, que representa 1 bilhão, vai ser 10 elevado à nona. E esse aqui, ó, eu trago 1 trilhão. 1 trilhão é 1 seguido de 12 zeros. Então, a gente lê 1 trilhão, a gente tem 12 zeros. E além a gente tem 1 trilhão. Por exemplo, na informática, de vez em quando a gente vai falar assim, ó, é 2 gigahertz. Esse gigahertz aqui, ó, é como se fosse 1 bilhão de hertz. Então a gente pode dizer que é 2 vezes 10 elevado a nona. Aqui tem 9 zeros. Ó. Então esse número aqui, 1 bilhão, a gente pode representar como 10 elevado a nona potência. Deixa eu puxar um pouquinho para baixo, para sair da frente de vocês, né? É a mesma coisa de estar na sala de aula, o professor, os alunos fazem assim, né? Professor, sai da frente, não sei o que, chega para lá. É a mesma coisa, eu estou tirando da frente para vocês poderem enxergar. Aqui tem 120 gigabytes, né? Então é 120 vezes 1 bilhão de bytes.
Então, eu pego esse zero aqui e junto com esses 9 zeros aqui e formam 10 zeros. Então, este número aqui, 120 GB, a gente pode ler como 12 vezes 10 elevado à 10ª potência bytes. 128 megabytes é 128 vezes 1 milhão de bytes, que é 128 vezes 10 a sexta bytes. E 8 megabytes, que é 8 vezes 1 milhão de bytes. O mega é 1 milhão. Então, 8 vezes 1 milhão de bytes é igual a 8 vezes 10 a sexta. Aqui tem 6 zeros. Então, fica 8 vezes 10 a sexta bytes, tá bom? Vou passar para frente. Como é que a gente lê isso, né? Refazendo a leitura. É 2 GHz, né? É 120 gigabytes, ou 120 bilhões de bytes. É 128 megabytes, ou 128 milhões de bytes, também, se quiser. E tem 8 megabytes aqui, que é 8 milhões de bytes, tá bom? Uma história interessante, né? Diz que em 1938 teve um matemático, Eduard Kaisner, né? E ele pediu ao seu sobrinho, ele tinha 8 anos, que inventasse um nome para dar a um número muito grande. Mais precisamente, ele deu um nome à 100ª potência do número 10. Quer dizer, é a unidade seguida de 100 zeros. Né? Ele chamou esse número de Google, se eu não me engano. É um Google. Então tem outros números também muito grandes que a gente pode usar potência. Por exemplo, o surgimento do universo, que se deu aproximadamente 14 bilhões de anos. Então 14 bilhões é 14 vezes 10 elevado a 9ª potência. Então todo dia a gente tem um envio de 294 bilhões de e-mails. Né? 294 bilhões, então é 294 vezes 10 a 9ª. Números realmente muito grandes, impressionantes. Então na internet, o Google já catalogou 60 trilhões de páginas. Então é 60, é 6 vezes 10 elevado à 14ª potência. Quer dizer, aqui deveria ser 13, viu, gente? 13 em vez de 14. Depois eu vou corrigir. 2 milhões de pessoas morrem por dia, ou seja, 2 vezes 10 a sexta potência, né? E já foram identificadas mais de 1.200 substâncias tóxicas no cigarro, ou seja, é 12 vezes 10 ao quadrado. Deixa eu passar. É isso mesmo, era para ser 13 ali. Então, às vezes a gente necessita usar algumas potências, né? Usar algumas propriedades das potências. Então, se a gente tiver duas potências multiplicadas em que a base, o número de baixo da potência seja o mesmo, a gente pode simplesmente conservar a base e somar os expoentes. 3 mais 4, ou seja, aqui formam 3 fatores. O 2 a 4 formam 4 fatores. Então, a gente tem um total aqui de 7 fatores. É só somar os expoentes. 3 mais 4, 7. Mais fácil, tá bom? Então, aqui, ó, a explicação, tá vendo? De 3 mais 4, 7, tá vendo? Então, a gente conserva a base e soma os expoentes. Outro exemplo, ó. 5 elevado ao quadrado vezes 5 elevado à terceira vezes 5. Lembre-se que o professor do 6º ano e do 7º ano explicou que quando tem um número sem expoente é como se tivesse um 1 aqui em cima. Então, 5 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao cubo vezes 5, a gente tem no expoente 2, tem no expoente 3 e tem um expoente aqui escondido que é 1. 2 mais 3, 6, 6 mais 1, 2 mais 3, 5, me perdoa, e 5 mais 1, 6. Se a gente estiver dividindo
potência de mesma base, né? 2 elevado à quinta dividido por 2 ao quadrado, o que a gente pode fazer é o seguinte, ó. Repare, se é 2 à quinta, são 5 2. 5 fatores do número 2. E se é 2 ao quadrado, são 2 fatores do número 2, tá vendo? Então a gente vai ficar com 5 fatores em cima e 2 embaixo. O que é que a gente pode fazer? E a gente pode cancelar os fatores que estão em cima com os fatores que estão embaixo, em mesma quantidade. Então aqui vai ficar 2 elevado à terceira potência, tá vendo? Então, para ser mais rápido, o que é que a gente faz? A gente conserva a base, ó, 2, 2, conserva a base 2. E os expoentes a gente subtrai na divisão. 5 menos 2, 3. Então, isso aqui equivale a 2 elevado ao cubo. Então, para a gente dividir potências de bases iguais, não nulas, né? Não nulas, importante. A gente conserva a base e subtrai os expoentes. Outro exemplo, se for 5 ao cubo dividido por 5. O que a gente pode fazer? Se não tem expoente, é como se tivesse um aqui escrito, escondido. Então, a gente vai conservar a base, 5, e vai subtrair os expoentes. 3 menos 1, 2. Então, fica 5 elevado ao quadrado. Tem uma propriedade também, que é potência de uma potência, né? Potência de uma potência pode vir assim, pode vir de outro jeito também. O que acontece aqui? A gente tem 3 elevado ao cubo, tá vendo? E esse cubo, entre parênteses, elevado ao quadrado. Quer dizer, é como se eu estivesse repetindo tudo que está aqui dentro do parênteses em 2 fatores. Então, é 3 ao cubo vezes 3 ao cubo. E a gente já viu que potência, produto de potência, multiplicação de potência de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. 3 mais 3, 6. É isso mesmo? Então, ó, o expoente ficou igual a 6. Então, tem outro modo que a gente acelera um pouco isso, que é o seguinte, ó. A gente pega esse 3, quando tiver com parênteses, você pega esse expoente e multiplica por esse. Quanto é 3 vezes 2? 6. Aí você já sai logo com o resultado 6 aqui, tá bom? Então, para levar uma potência a um expoente, conservamos a base e multiplicamos os expoentes. Quando... ó, não esqueça isso, por favor. Quando essa potência, esse expoente está separado por parênteses. Por exemplo, aqui, outro exemplo legal, é 5 elevado ao cubo, parêntese elevado ao quadrado, e colchete, que tem o mesmo papel do parêntese, elevado à quinta. O que a gente faz? Conserva a base 5 e multiplica os expoentes. Opa, deixa eu voltar aqui. Então, a gente vai multiplicar os expoentes. 3 vezes 2 vezes 5. 3 vezes 2 é 6. 6 vezes 5 é 30. A mesma coisa de 5 elevado a 30. Aqui repetiu tudo porque eu... slide, né? Agora aqui já é outro caso que a gente tem que ter atenção. Ó. O anterior tinha parênteses. Esse agora não tem parênteses. Quando não tem parênteses, a gente tem que pensar o seguinte, ó. A gente vai observar somente os expoentes, tá vendo? É 7, que está elevado à segunda potência, e a segunda potência está elevada à terceira potência. Então, ó, a gente vai olhar só para os expoentes, ó. Aqui no expoente tem 2 elevado à terceira potência. Então, ó, só para destrinchar, 2 elevado à terceira é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8, não é isso mesmo? Então, ó, 7 elevado à segunda elevado à terceira potência vai ser igual a 7 elevado à oitava potência. Vamos para mais um exemplo para a gente compreender melhor. Opa! Potência de apotência. Não tem parênteses? Então, é 4 elevado à quarta potência elevado ao quadrado. O que a gente faz? Se não tem parênteses, olhamos primeiro para os expoentes. Então, ó, observando os expoentes, a gente tem 4 elevado ao quadrado. 4 elevado ao quadrado, para quem não está lembrado, é 16, porque é 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. Então, ó, vai ser igual a 4 elevado à 16ª potência. Bom? Então, agora a gente vai entrar um pouco em radiciação, que é o inverso da potenciação. E esta
aula de radiciação, a gente depois vai retornar com ela. Então, ó, na próxima aula, eu estava olhando o tempo aqui, já tem 20 minutos a gravação. Esse vídeo não pode ficar muito grande, não, então eu vou dar uma interrompida e na próxima gravação eu vou conversar com vocês sobre radiciação, tá bom? Forte abraço a todos, boa atividade e eu vou estar no Classroom de plantão para esclarecer qualquer dúvida no momento lá que a gente postou o horário para vocês, tá bom? Forte abraço para todo mundo, se cuidem.